Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhe, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavras que se intitulam no livro de Mateus, no seu último capítulo, versos 18, 19 e 20, mais conhecida como a Grande Comissão, ordem explícita de Jesus na sua ascensão ao céu deixada para a sua igreja. E com esses 3 versículos nós iniciaremos o nosso culto de louvor ao Deus, nosso Deus, nessa noite. Pedir para os irmãos que se coloquem de pé. Eu vou pedir que o nosso irmão Adilson esteja elevando a Deus oração, pedindo a direção de Deus em tudo que for feito neste lugar nessa noite. Oremos. Amém. Obrigado por esse momento, por tua presença, por tua vez, por tua paz, e por nome. Amém. Deus, estou a cada um que deve tua casa esta noite. Tem misericórdia, meu Deus. Nosso entendimento, possamos ouvir tua palavra e guardar cada dia da nossa vida. Amém, Senhor. Abençoa tua serva que é trazer mensagem. Tem misericórdia, meu Deus. Do céu, e ele possa fazer o recado em cada coração esta noite. Amém. Que o Espírito Santo esteja iluminando cada coração. No nome de Jesus. Abençoa, Pai, que você pudesse estar conosco, visita nesse momento onde ele estiver, seja guardando, por doença, seja curando, para a minha, mano, para o bem de saúde, seja abençoando esse momento. Amém. Que a nossa oportunidade, que a gente possa estar aqui junto para levar o seu nome. Amém. Fica conosco, Senhor, nesse momento, e tudo que fazer uma coisa, para honra e glória do seu nome. Deixa por tudo lá, em nome de Jesus, eu oro a Jesus. Amém. Podeis sentar. Em continuação, nós vamos louvar a Deus com o hino 339.
Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versos ímpares, irmãos, dos versos pares. Nós vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse, do 1 até ao 8. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nesse momento eu vou dar a oportunidade. Quem vai cantar? Dona Júlia vai estar cantando um hino. Mas se o irmão souber, ajuda nós, né? Amém.
instantes de oração silenciosa para que você tenha a oportunidade de estar colocando a sua vida diante de Deus, porque embora por mais que nós nos esforçamos, nós acabamos falhando pela nossa imperfeição. Esse é o momento que eu e que você vamos estar confessando a Deus, pedindo a misericórdia, o seu perdão, e depois de alguns instantes, eu vou pedir para que o nosso irmão Ricardo quebre o silêncio com uma oração audível. Oramos. Senhor, Tu nos sondas e nos conhece. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Sem que haja uma palavra nos nossos lábios, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe a motivação do nosso coração, estando aqui nesta noite, neste culto. O Senhor sabe o que está passando nos nossos pensamentos agora, Pai. Por isso nós clamamos a Ti por misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pecados esses que ofendem a Tua santidade, que nos impedem de sentirmos a Tua presença, ó Pai. Por isso que nós humildemente nos colocamos diante de Ti, Senhor. E vê se há em nós algum caminho mau, e certamente há, Pai. Porque nós somos rebeldes, somos fracos, somos pecadores, ó Pai. Mas, acima de tudo, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, na Tua graça e no Teu perdão, Pai. Amém. Por isso eu te peço, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, dos merecimentos de Jesus Cristo que nós a Te oramos. Amém. Amém. Nesse momento também vou pedir para a igreja se colocar de pé e nós vamos estar entoando os cânticos espirituais. Ficamos de pé.
Nós te agradecemos, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá, de podermos pregar o Teu Evangelho, de podermos cantar louvores a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso com nossas vidas, ó Pai. Não somos merecedores, ó Deus, mas o Senhor nos solta de nossas mãos. Obrigado, ó Pai. Nesse momento, nós te pedimos apenas que aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor e que tudo que nós façamos aqui seja apenas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Abençoe o Teu servo que trará a mensagem nessa noite. Que tudo que ele venha falar venha de encontro com cada coração aqui presente, ó Pai. E que seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua vida, a Tua família. Dá sabedoria, dá entendimento e discernimento a ele, ó Pai. Fica com cada um de nós. Abençoa os nossos visitantes, ó Pai. Que esses possam estar aqui, ó Deus, com os corações abertos, ó Pai, que eles possam se sentir à vontade, porque essa casa também é deles, ó Deus. Que na próxima oportunidade eles possam sentir o desejo de estar aqui juntamente conosco, ó Pai, para louvar e louvar a Ti, ó Deus. Aos nossos irmãos que nos assistem, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando grandiosamente suas vidas também, ó Deus. Que eles possam se sentir tocados pelo Teu Santo Espírito, aonde quer que eles se encontrem, ó Deus. Fica com cada um de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, ó Pai, e com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser com as crianças também, né? Pode vir aqui na frente, me faz favor. Pedir para a Áurea que esteja orando a favor da saúde das crianças, de levar a direção de Deus para as suas vidas. Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento gostoso, precioso que estamos na nossa casa, te louvando, Senhor, te adorando. E agora, nesse momento que vamos ouvir a tua palavra, pedimos a Ti pela vida do teu servo e pela vida desta vida, Senhor. Que mais por a tua palavra, Senhor, com palavras simples e palavras certas para falar aos nossos pequenos, Pai, que eles possam estar com o coração aberto, com a sua mente aberta, que o Senhor é o único instrumento nas tuas mãos para falar no coração dessas crianças, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso culto, continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, abra a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 1, de novo. E nós vamos ler agora do versículo 9 em diante. Mais uma vez eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e irmãos dos versos pares. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 em diante, diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido em altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor ofereceu o Teu Filho como sacrifício na cruz do Calvário, ó Pai, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos, Senhor, ter, Senhor, acesso a Ti, ó Pai. O Senhor nos resgatou, Senhor, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ó Pai. Quando nós não tínhamos nada para Te oferecer, quando todo o nosso desígnio era mau, mas assim, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Amém. Nos tirou, Senhor, dessa circunstância, meu Deus, e nos lavou, Senhor, através do sangue de Jesus, nos limpou, nos purificou, nos transformou, ó Pai, para que fôssemos filhos Teus. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite hoje. É para te agradecer, Senhor, não pelas bênçãos cotidianas, ó Pai, mas pela maior delas, que foi de nos resgatar, Senhor. Foi nos tirar do império das trevas e nos trazer para a luz, ó Deus, para nós possamos trilhar esse vivo e esse novo caminho. Agora, meu Deus, hinos já foram cantados em louvor ao Teu nome, porção da Tua palavra já foi exposta, orações já foram levantadas neste lugar. Agora é o momento, Senhor, que o Senhor prepara os nossos corações e a nossa mente, ó Pai, para receber a manifestação da Tua vontade nessa noite, através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, desça dos mais altos céus e ela faça o efeito desejado por Ti, dentro de cada coração que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ouvi-la, que nós possamos entender e que, acima de tudo, meu Deus, nós possamos praticar, Senhor, no dia a dia da nossa vida. Que essa palavra venha nos exortar, que essa palavra venha nos corrigir e que, acima de tudo, meu Deus, que essa palavra venha abençoar as nossas vidas. Amém. Para que nós possamos, meu Deus, obedecer e viver através da mesma e testemunhar o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Amém. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quando Jesus passou 3 anos da sua missão nessa terra, todos nós temos o conhecimento que Jesus, ele, por esses 3 anos, a principal missão de Jesus foi ensinar as pessoas o que era a vontade de Deus para a vida delas. É importante nós refrisarmos que antes de Jesus, a própria palavra de Deus diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós vivíamos no império das trevas. Nós vivíamos numa escuridão e nós não tínhamos e nem sabíamos para que direção nós estávamos indo. E Jesus, então, quando Jesus vem, Jesus, a luz desse mundo, Jesus clareia a nossa mente com os ensinamentos
regras e doutrinas da parte do Pai, para que nós pudéssemos então aprender a viver uma vida que agradasse a Deus. E Jesus passou durante 3 anos da sua vida ensinando essas doutrinas, ensinando a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus no mundo hostil onde Jesus vivia. E contra Cristo, contra o Senhor naqueles dias, também havia muitas pessoas contrárias a esta palavra, a este Deus, a este Jesus. Mas Jesus não cessou de pregar, Jesus não cessou de ensinar, e nós, pelo conhecimento da palavra de Deus, sabemos que Jesus fez discípulos, foi até a cruz, morreu pelos nossos pecados. E quando Jesus ressuscita e que vai ter a sua ascensão ao céu, à destra de Deus, Jesus deixa algumas recomendações. Jesus agora então deixa algumas ordens para aqueles que passaram 3 anos aprendendo de Jesus. E Jesus então, em meio a essas recomendações, talvez a principal delas, é aquela que eu iniciei o culto, chamada como a Grande Comissão, dizendo para os discípulos que eles deveriam pregar esse Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando aqueles a guardar todas as coisas que o próprio Jesus tinha ordenado e ensinado àqueles seus discípulos. Jesus então deixa essa ordem, Jesus então deixa essa recomendação à sua igreja, aos seus discípulos, para continuar a missão da igreja nessa terra. E nós sabemos que agora, depois de algum tempo, alguns anos se passaram, e a igreja de Deus, alguns anos se passaram, e a igreja de Deus começava a enfrentar muitas dificuldades naquela terra, naquele lugar, naquele local. E mesmo com as oposições que Jesus enfrentou nos seus dias, essas oposições agora se intensificam muito mais na época dos seus discípulos, na época daqueles que Jesus ordenou que ensinasse a sua igreja, o seu povo. E agora então, essa igreja, ela passa por grande dificuldade, por grandes tribulações, da parte de um sistema corrupto, da parte de um sistema diabólico, de um sistema endemoniado, um sistema onde jaz o maligno. Agora, essa igreja está passando por essas tribulações, essa igreja agora está passando por esse sofrimento, e essa igreja, nesse momento, ela começa a se sucumbir. Agora então, diante de todas as aflições, diante de todas as ameaças, diante de todas essas tribulações, a igreja começa a quase retroceder. Agora então, nesse momento, os discípulos de Jesus, todos estavam mortos. E agora então, só João, a coluna do colégio apostólico de Cristo, o único que ainda estava vivo, agora estava longe da igreja. João, como a coluna da igreja, como aquele que tinha como sustentar a igreja através do seu conhecimento que ele tinha aprendido diretamente de Jesus, agora está separado da igreja, distante da igreja. E essa igreja, como você pode ver, e você tem o conhecimento de Apocalipse, ela tem algumas coisas que desagradam a Deus nesse momento. E João, então, agora se encontra exilado numa ilha chamada Patmos, justamente por causa desse império, por causa do testemunho de João, por causa da perseverança de João, por causa da palavra de Deus, por testemunhar Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, por perseverar na doutrina de Cristo. João agora então, em que todos os seus discípulos de Jesus estão mortos, João é separado, é exilado a uma ilha vulcânica chamada Ilha de Patmos. Mas o que eu olho para esse texto, e que eu olho para a igreja de hoje, que nós vivemos, nós precisamos aprender e entender uma coisa, é que você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica, se você pegar o Novo Testamento, o Evangelho, chamado Evangelho de Jesus Cristo, você não vai encontrar em nenhum momento em que essa igreja
em nenhum momento que esse povo chamado povo de Deus não encontrou uma oposição para si. Por quê? Porque o sistema onde o mundo habita, o sistema aonde nós vivemos, uma sociedade corrupta e uma sociedade pervertida pelo maligno, é aquela sociedade que o próprio Jesus diz que no mundo jaz o maligno. E esse mundo que nós vivemos, e esse sistema em que nós vivemos, não vamos nos enganar, é um sistema contrário à vontade de Deus, contrário a todos aqueles que estão vivendo em conformidade com essa palavra, todos aqueles que são chamados discípulos de Jesus, todos aqueles que submetem à vontade de Deus, vai encontrar uma oposição desse mundo, e não é uma posição muito leve, não é uma posição muito fácil de conviver com ela, aonde nós, por momentos nessa vida, em que nós estamos atravessando no meio da sociedade que nós vivemos, aonde as pessoas tentam, aonde um sistema tenta nos empurrar goela abaixo, fazer com que nós aceitamos na marra aquilo que ele acredita que tem que ser feito. E quando nós levantamos uma bandeira e falamos que não, falamos que nós estamos de um outro lado, porque nós acreditamos num princípio bíblico, porque nós testemunhamos não aquilo que nós achamos que é uma verdade, mas nós testemunhamos uma verdade que é a verdade absoluta do Evangelho. Esse mundo te despreza, esse mundo te persegue, esse mundo, você vai encontrar tribulação nesse mundo, por causa da palavra de Deus. Por causa do Evangelho, por perseverar nessa palavra, por testemunhar como testemunha de Cristo. João, ele diz: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que me exilaram neste lugar. É por isso que muitas vezes você é deixado de lado. É por isso que muitas vezes esse mundo te despreza. É por isso que muitas vezes esse mundo escolhe outras pessoas e não você. E você nem percebe muitas vezes. E às vezes há momentos na nossa vida que nós olhamos para nós, olhamos socialmente e falamos assim: não, mas eu fiz tudo correto. Não, mas eu me encaixo perfeitamente aqui nessa posição. Mas você é tirado de lado e é colocado outras pessoas no seu lugar, porque você, por causa do testemunho que você dá de Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. E o mundo onde jaz o maligno, o sistema corrupto, não aceita esse tipo de pessoas com ele. E você olha para João agora como o único apóstolo ainda em vida de Cristo. E nós precisamos entender uma coisa, é que nesta época, como eu disse aos irmãos, a igreja ela estava sendo massacrada, a igreja ela estava sendo oprimida, a igreja, crentes estavam morrendo queimados, crucificados, a igreja ela estava num aspecto de retrocesso ao ponto de alguns da igreja olhar para a igreja, olhar para e pensar, e ter um pensamento assim: mas nós não vamos conseguir. Da forma que está indo, parece que tudo saiu do controle e que nós não vamos conseguir. Mero engano. Mero engano. Porque quando eu olho para esse texto, nós precisamos perceber uma coisa: que o mundo aonde jaz o maligno, ele vai fazer de tudo. O mundo onde jaz o maligno, o sistema corrupto que nós estamos vivendo, ele vai trabalhar contra a igreja de Deus. Ele trabalha todo momento contra a igreja de Cristo. Ele faz de tudo para que essa igreja possa retroceder, para que essa igreja possa morrer, para que essa igreja possa deixar de existir. Pode crer, pode ter certeza que este mundo, que esse sistema, ele trabalha dia e noite contra essa igreja. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando, nesta época de João, quando o Império Romano, quando aquele império corrupto, aquele império demoníaco lutava contra o Evangelho, contra a igreja de Deus, matava os cristãos, queimados, crucificados, e pega João, o último dos apóstolos, e exila João numa ilha, para separar João de ter um contato com a igreja de Jesus Cristo. A intenção era que agora, sem esse contato, agora sem João, essa igreja se consumia
sucumbirá. Essa igreja, ela não vai mais caminhar. Essa igreja agora, tirando aquele que levava as doutrinas de Jesus Cristo, essa igreja agora ela vai sucumbir, essa igreja vai deixar de existir. E quando, meus irmãos, você olha para o texto, e quando você vê que parece que quando todos os caminhos que levava a igreja, entre João e a igreja de Cristo, quando todos os caminhos foram interrompidos, quando todas as portas se fecharam para João e para a igreja, aí Deus chega para João e fala abre uma porta do céu e diz: vem para cá, João. Agora você vem para cá que eu vou te mostrar. Não é as coisas que estão acontecendo, não é as coisas, João, que aconteceram, é as coisas que vão acontecer. O que eu aprendo nesse versículo? O que esse versículo falou grandemente ao meu coração? É que não existe nada, não existe império, não existe sistema maligno, não existe nada que pode impedir que a igreja do Senhor Jesus tenha um contato com o seu rei, que a igreja de Jesus Cristo tenha um contato com aquele que é o Salvador da sua vida, porque a mesma palavra que o mundo pensa que ela é uma palavra, que ela não é uma palavra, que ela é reveladora, o mesmo mundo que acha, que não acredita que essa palavra é uma palavra profética, as mesmas pessoas que pensam dessa forma, elas não entendem que nós cremos que a palavra de Deus se cumpriu, que a palavra de Deus se cumpre, e que a palavra de Deus se cumprirá no meio da sua igreja. E você quer ver? Embora todas as coisas sejam feitas contrárias para impedir que essa igreja exista, para que essa igreja possa se acabar, quando Deus chama João e diz para ele: eu vou abrir aqui uma porta no céu, e agora eu vou te revelar as coisas que hão de acontecer, e você, João, escreve, e você então vai fazer com que essas coisas cheguem à igreja, com que essas coisas cheguem até os filhos de Jesus. Você já viu a igreja, em algum momento da história, você já viu a igreja por algum momento da história espiritualmente desamparada? Nunca. Você já viu por algum momento a igreja, Deus deixar de se revelar a ela através da sua palavra? Jamais. Olha que Jesus, quando ele chama João, quando Jesus diz para João: olha, você vai revelar à igreja as coisas que irão acontecer. Jesus então fala para João dizendo que o que vê você escreve em livros e manda às 7 igrejas. E João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido em alturas do peito com um cinto de ouro. E aí ele descreve esse semelhante ao Filho do Homem. Ele descreve que a sua cabeça ele começa a descrever os aspectos, e todos nós sabemos que esses aspectos que João está escrevendo, que esse Filho do Homem que João está dizendo, não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E você percebe que quando João fala assim: quando eu voltei para ver quem falava comigo, voltando eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Você sabe o que Apocalipse está dizendo aqui? É que Jesus, por mais que a igreja ela seja massacrada, por mais que a igreja tenha muitas vezes defeito, por mais que a igreja muitas vezes nós somos pessoas imperfeitas, por mais que nós falhamos com relação à palavra de Deus, por mais que nós somos frágeis e fracos, esse Jesus, ele não é um Jesus distante, esse Jesus não é um Jesus que se ascendeu ao céu e está lá à destra de Deus, e a igreja aqui na terra, esse Jesus ele está no meio da igreja. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, que é a igreja, o candeeiro é a igreja, e no meio dos candeeiros um semelhante a Filho do Homem. Jesus ele não está somente na igreja, mas Jesus anda no meio da igreja, Jesus vive no
no meio da sua igreja, porque essa igreja não é uma igreja mundana, porque essa igreja não é uma igreja que tem aspectos carnal, mas espiritual. Essa igreja é de Jesus, porque essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus na cruz. Foi lá que Jesus comprou essa igreja. Foi lá que Jesus resgatou a sua vida e a minha. Quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos sob o jugo de Satanás, escravos do pecado, Jesus então morreu numa cruz para resgatar essa igreja. Então essa igreja é dele. E por essa igreja ser dele, Jesus age no meio da igreja. E você sabe uma responsabilidade que você tem? É que Jesus, ele só age na igreja por meio dela. Esquece esse negócio de que Jesus vai agir lá no ímpio, lá fora. Esquece esse negócio que Jesus vai dar um jeito. Não! Você foi chamado, você foi transformado, você está nessa terra, você está aqui dentro desse lugar louvando e o nome de Deus, mas Deus tem algo a fazer para você e por intermédio de você. Jesus Cristo, ele vai agir por intermédio de você e por meio de você. Então você tem uma responsabilidade. Não olhe do lado. Nós temos uma grande, muitas vezes, falha na hora que nós precisamos, então, arregaçar as nossas mangas, na hora, então, que nós precisamos, então, olhar para a igreja e dizer, a igreja está precisando disso, daquilo, mas eu olho para o lado, vou ver se meu irmão do meu lado passa, vai você e faz. Você é a igreja de Cristo. Jesus te usa, Jesus age por você, por intermédio de você, por intermédio de mim. Nós não podemos ficar esperando, nós não podemos ficar achando que outro vai fazer em nosso lugar. É nós que temos que levantar e fazer, porque foi Jesus, o sangue de Jesus que correu na cruz do Calvário te resgatou a você e a mim. Então, o ímpio não vai fazer. Jesus não vai trabalhar, Jesus não vai agir por intermédio de, mas por intermédio da igreja, porque a igreja é sua, porque a responsabilidade é sua, porque a ordem de Jesus foi para os discípulos. Você é discípulo de Cristo? A ordem de Jesus foi para eles. Olha, vocês vão lá, preguem o evangelho a toda a nação, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem, talvez, a coisa mais difícil que existe, que a gente enxerga hoje no meio da igreja. Agora, depois de fazer todas essas coisas, agora vocês vão lá e ensina a esse povo a guardar. A guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não precisa mais. Você não precisa acrescentar mais nada, não. Parece que a igreja, ela acha que aquilo que Jesus tem ordenado não é suficiente. Parece que a igreja pensa que ela precisa fazer algo a mais do que aquilo que Jesus mandou, que ela não consegue fazer nem aquilo. Se eu conseguíssemos fazer somente aquilo que Jesus disse para mim, para você fazer, tá bom, é suficiente. Mas nós nem fazemos isso e ainda queremos acrescentar algo mais. Achando que Deus precisa de algo que Jesus não falou que era para fazer. Esse é o grande problema que a igreja enfrenta. Esse é o grande problema que a igreja passa nos dias em que nós estamos vivendo. Parece que a igreja, ela parou. Parece que a igreja, ela não caminha. Parece que a igreja, ela não anda. Parece que a igreja não acredita que Jesus trabalha por intermédio dela. Parece que a igreja não acredita que por mais massacrada que ela seja, que por mais que o sistema que nós vivemos nesse mundo, seja o sistema onde jaz o maligno, seja o sistema que quer barrar a igreja, parece que nós entendemos que parece que está bom. Parece que vai barrar mesmo. Não. Nada. Diz a palavra de Deus, nada pode te tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, você precisa entender uma coisa. Jesus, ele trabalha. Jesus, ele está. Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele age por intermédio da igreja. Se nós formos esperarmos, irmãos, que Jesus venha agir por outro meio, quem somos nós? Se Jesus me salvou, se Jesus me resgatou, se Jesus me lavou, se Jesus me transformou, é para me fazer algo. É para você fazer algo por Ele. Não interessa a circunstância. Se a circunstância está errada, se a circunstância é de perseguição, se a circunstância em muitos momentos nos entristece, mas e daí? A circunstância não tem nada a ver com quem você é. Aquilo que a igreja está passando
Nós não podemos, de maneira nenhuma, colocar a culpa em ninguém. Essa é a realidade da vida. Aquilo que nós estamos deixando de viver como igreja, você não pode colocar a culpa num sistema mundano. Você não pode colocar a culpa num governo tirano, num governo maligno. Isso sempre vai existir cada vez mais. Mas quem é nós? Quem é você? Quem sou eu? Nos momentos mais difíceis da igreja, Deus, Ele pegou a igreja pela mão, Deus, Ele confortou, Ele consolou essa igreja, e Deus fez com que essa igreja caminhasse em meio a todas as dificuldades e a todas as tribulações que ela passou. A própria palavra de Deus diz que nós vamos ser salvos por muitas tribulações nessa vida. As tribulações, as provações dessa vida que a igreja atravessa, é para que essa igreja se fortaleça, é para que essa igreja possa caminhar, é para que essa igreja possa experimentar a ação misericordiosa, a ação de Jesus Cristo no meio dela. Quando todas as pessoas acreditavam que essa igreja ia morrer, quando tudo era contrário a essa igreja, quando o sistema romano era contrário a essa igreja, quando essa igreja era perseguida, quando essa igreja era massacrada de forma cruel, em que as pessoas que estavam fora dessa igreja acreditavam que essa igreja ia morrer. As pessoas que faziam isso com essa igreja pensavam que essa igreja ia deixar de existir, mas não deixou. Essa igreja continuou, atravessou as tribulações, as dificuldades, morte, sofrimento, exílio, e permaneceu até hoje. E essa igreja ela tem que permanecer até que Jesus venha buscá-la, porque essa é a palavra de Deus que diz que você não vai encontrar. Você não vai encontrar de Gênesis e Apocalipse. Você nunca vai encontrar algo que Deus prometeu que não se cumprisse. As pessoas ficam com medo. Vai acontecer isso no mundo. Vai acontecer aquilo no mundo. E como será? E daí? A igreja tem que estar aqui. Ela vai estar. Não importa o que vai acontecer no mundo. Não importa se o sistema vai apertando cada vez mais. Não importa se a perseguição é pequena ou grande ou vai aumentar. Não importa. Vai cair um meteoro, vai acabar com a terra, mas vamos deixar de ser. Mentira! Porque quando Jesus vir, nós temos que estar aqui. É a palavra de Deus que diz isso. Em quem nós acreditamos? E tem uma coisa que é bastante interessante. Se você pegar as 7 igrejas, isso que Deus, quando chama João, e quando Deus está falando para João, escreve. Agora você escreve e manda para as igrejas. Olha, João, você vai mandar para a igreja aquilo que você está escrevendo aqui. E o que é muito interessante para as nossas vidas nos dias de hoje, é que nós não só entendemos que Jesus está na igreja, nós não só entendemos que Jesus anda no meio da igreja, como nós também sabemos que Jesus conhece a sua igreja. Esse é talvez o ponto central das cartas à igreja, às igrejas. É que Jesus conhece a sua igreja. É que Jesus sabe quem é você. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas assim, eu tenho que me preocupar com dar um bom testemunho, porque, afinal de contas, a gente precisa dar um bom testemunho, e é verdade, você precisa mesmo dar um bom testemunho, mas eu quero que você saiba uma coisa, os nossos testemunhos, eles fazem muita diferença aonde nós estamos, um para com os outros que está vendo, para Deus não. Deus, Ele quer saber quem você é isso que Deus quer saber de você. Deus quer saber de você quem você é quando você está longe de todo mundo, quando ninguém está te vendo, quando você não tem ninguém para testemunhar. Quando você está no meio de pessoas, é claro, você tem que dar um bom testemunho, isso é bíblico. Mas quando você está longe de todo mundo, que não tem ninguém te vendo e que não tem ninguém para te testemunhar, aí Deus quer saber quem você é de verdade ali. Porque Deus, Ele diz assim, eu conheço a minha igreja. Eu conheço o que você está passando. Eu sei quem você é. Eu sei quem eu sou. Ele sabe quem sou eu. E Deus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem passado. Se você
se você está dando bom testemunho, se você é alguém íntegro diante de Deus, amém, aleluia. Porque Deus conhece o seu sofrimento, Deus sabe da sua tribulação, Deus sabe da sua provação, de quanto você tem sido provado. Deus sabe dos momentos de tristeza, de lágrimas da sua vida. Deus conhece a dor que passa no mais profundo do seu coração. Deus vê quando as pessoas te desprezam. Deus vê quando as pessoas te deixam de lado. Deus enxerga quando você é menosprezado por sociedade que jaz no maligno. Deus sabe quantas vezes você tem passado por tantas dificuldades nesse mundo e que muitas vezes você olha para si mesmo e você olha, mas meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Não se esqueça de uma coisa, Deus está vendo, Deus sabe, Deus tem convicção de quem você é, de quem você possa, do que você possa suportar por amor da sua palavra, por testemunho do teu nome, por perseverar na palavra de Deus. Ele está dizendo para você nessa noite, por mais que a dificuldade seja grande, por mais que o sofrimento seja terrível na sua vida, por mais que as pessoas te desprezam, por mais que financeiramente você é uma pessoa pobre, mas que as pessoas olham para você e te desprezam por isso, e não dá nada por você por isso, mas eu tenho uma coisa para te dizer, eu estou vendo, eu sei quem você é, eu não olho para essas coisas que o mundo vê, eu olho para quem você é, para o seu coração, para a sua integridade, para aquilo, quem você é comigo. Então não se preocupe, porque esse mundo, aonde jaz o maligno, não se preocupa, porque as dificuldades e as diferenças que nós passamos nesse mundo, muitas vezes rejeitado, e aí nós ainda tentamos muitas vezes perguntar para Deus por quê, mas quando você olha em Jesus, olha para você, nós não chegamos nem perto de Jesus, olha um Jesus que só fez o bem, olha um Jesus que só fazia bondade, olha um Jesus íntimo, perfeito, que não tinha pecado nenhum, puro, e foi rejeitado. E aí nós olhamos e queremos que esse sistema, e queremos que esse mundo venha nos acolher, não vai nunca. Esquece esse evangelho que é pregado, na onde que você vai ser uma pessoa de destaque numa sociedade, nem queira ser, porque numa sociedade corrupta onde jaz o maligno, você não pode, você não vai nunca fazer parte dela. Porque essa sociedade não vai te aceitar, porque essa sociedade não vai te querer com ela, essa sociedade vai te humilhar, essa sociedade vai te desprezar, essa sociedade ela vai te ferir, mas não se preocupe, porque Deus, porque Jesus está dizendo para você, eu estou vendo todas essas coisas acontecendo, eu estou vendo todas essas coisas que estão acontecendo com o meu povo, com a minha igreja. Embora Apocalipse para algumas pessoas é um livro meio que assustador, para nós cristãos é um livro que nos consola, é um livro que nos conforta, porque nós sabemos que por mais tribulação que nós passamos nesse mundo, nessa vida, ela vai passar. Por mais dificuldade que você passa nesse mundo, é passageiro. E você sabe que um dia, por mais injustiça que você, que a igreja de Cristo passa nesse mundo, você sabe, você crê, porque você é um discípulo de Jesus, que chegará um dia onde a justiça plena vai vir para todas essas pessoas. Essa justiça não falha, essa justiça mundana ela é corrupta, esse sistema mundano ele é mau, mas a justiça, o sol da justiça, Jesus Cristo, Deus, em sua justiça virá, diz a palavra de Deus, julgar esse mundo, aonde todos vai ter que comparecer diante dele. E aí você vai estar lá, aí você vai olhar para você e vai dizer, valeu a pena passar por essas coisas, por amor de Deus. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por tristezas, se você muitas vezes passa por tribulações nessa vida, graças a Deus por isso, porque você é um discípulo de Cristo. Graças a Deus por isso, porque você tem Deus. Graças a Deus por isso, porque você está sendo o contrário deste mundo. Quando você vê pessoas que se dizem cristãos, se associar a ele, tome cuidado, porque Jesus diz que nesse mundo jaz o maligno, porque Jesus diz que João está dizendo que ele estava sendo exilado por causa da palavra de Deus, do testemunho a Jesus Cristo. Essas coisas vão se intensificar cada vez mais.
e que isso possa servir para que a minha e para que a sua fé cada vez mais cresça em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: João, escreve as coisas que hão de acontecer e manda para a igreja. Porque quando essas coisas acontecerem, eu e você, como discípulo de Jesus, já vamos estar sabendo. Quando as pessoas se assustarem, quando as pessoas dizerem: meu Deus, você vai dizer assim: eu já sabia, essas coisas iam acontecer. Mas como? Porque Jesus me disse. Porque a palavra de Deus disse isso. Então, se nós vamos sofrer, sofra por causa do Evangelho. Passe por dificuldades por causa do Evangelho. Seja tribulado por causa dele. Porque um dia nós seremos recompensados por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 115. E logo após esse hino, eu vou pedir para que o nosso irmão Homero termine o culto fazendo uma oração, e depois nós terminamos com a oração do Senhor. Yeah.
Espírito Santo, te agradecemos, ó Deus, por mais esse ajuntamento no teu nome. Sim, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que foi exposta pelo teu servo. Ó Deus, abençoa cada vez mais o teu servo. Abençoa também o Josué, o Senhor, os que estão conosco. Abençoa, Senhor, os nossos visitantes, a vontade aqui no nosso meio, e retornem, Pai. Amém. Ó Deus querido, obrigado, ó Deus, por tudo que tu fazes por nós, pelas tuas bênçãos, ó Pai. Ó Deus, um pastor certa vez disse que um dia que não servimos é um dia perdido. Partindo dessa ideia, Pai, hoje foi um dia proveitoso para nós. Que estivemos aqui reunidos, falando de Ti, aprendendo de Ti, cantando hinos e louvores a Ti. Amém. Mas, ó Deus, um dia na semana é muito pouco, Pai. E durante a semana, ó Deus, nós separemos mais momentos para ler a Tua palavra, para orar a Ti e para nos ajuntarmos novamente. Amém. Guarda-nos, ó Pai, nessa semana, guarda cada irmão, cada irmã. Ó Deus, faremos diferentes atividades. Aqueles, ó Deus, que trabalham, abençoa, no estudo, abençoa, no lar, em todos os momentos, ó Pai, em todos os locais. E, ó Deus, que estejamos sempre vigilantes, ó Pai, pensando nas coisas do alto, ó Pai, sim, meu Deus, nos desprendendo cada vez mais das coisas aqui da terra. Amém. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, abençoa-nos, leva-nos em paz aos nossos lares, ó Pai. É tudo que pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre.